Boa noite a todos. Como sempre, uma alegria e uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, falando um pouquinho sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? É bem verdade que não estamos reunidos pessoalmente, mas estamos reunidos em pensamento, estamos reunidos em espírito, porque é um momento onde nós separamos, né? Onde nós deixamos esse momento para pensar sobre nós mesmos, para refletir um pouquinho sobre o Evangelho, para refletir um pouquinho sobre reforma íntima. Então, estamos unidos em pensamento e o melhor de tudo, um pensamento no bem, né? Porque quando se fala de Jesus, naturalmente que o nosso pensamento se une para o bem, se não de nós mesmos, o bem do próximo, enfim, o bem coletivo. Nós vamos, como sempre, antes de iniciarmos no tema, convidando esse Deus, esse Mestre que tanto nos ama, os bons espíritos, para que eles estejam presentes entre nós nesse momento, trazendo-nos aquilo que nós necessitamos, trazendo-nos a proteção, a segurança, os bons fluidos, a higienização mental e do nosso ambiente, da nossa casa, enfim, são inúmeras as benesses que recebemos do mundo espiritual, que nesse momento nós possamos estar com o pensamento apto e o sentimento apto a receber tudo aquilo que os bons espíritos trazem até nós, com a autorização de Deus nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre desejo e destino, né? Nós vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que nós desejamos, e quando se fala em desejos, naturalmente, invariavelmente, nós falamos sobre as nossas tentações, né? Sobre o desejo das coisas boas e o desejo das coisas não tão boas assim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre as tentações e o que Jesus nos disse, a frase que Jesus nos trouxe, que diz de que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E vamos falar um pouquinho sobre o nosso destino também e de como a gente pode melhorar esse destino, trazendo algumas interpretações a respeito daquilo que nos faz feliz, certo? Então, inevitavelmente, né, gente? Todos nós temos desejos. Todos nós temos desejos. E alguns já nos são conhecidos, nos é conhecido, de que não nos fazem tão bem assim, né? Mas, rotineiramente, continuamos cometendo o mesmo erro, né? E isso faz com que a gente se sinta mal. Aí a gente para, reflete, promete para a gente mesmo que nunca mais, né? E passa um tempo, a gente comete o mesmo erro de novo. E assim a gente vai indo e a gente não compreende o porquê de tanta dificuldade em se já temos o conhecimento de que aquilo não está nos fazendo bem, né? Por exemplo, assim como aquele que anseia muito em parar de fumar, aquele que anseia muito em parar de beber, aquele que quer reduzir sua alimentação, aquele que quer deixar de trair sua esposa ou seu marido, aquele que, enfim, né? Aquele que quer parar de falar mal da vida dos outros, né? Aqueles que reconhecem que isso não está fazendo bem, mas que quando percebem, cometem o mesmo erro, e como diz o grande ensinamento, né? De o bem que eu quero fazer eu nunca faço, mas o mal que não quero estou sempre fazendo, né? E aí a gente precisa compreender que quando a gente olha para a gente, quando a gente olha para a gente mesmo, eu não sou só o Tiago desta encarnação. Eu não sou o Tiago espírita desta encarnação. Então eu estou o Tiago, eu estou o espírita nessa encarnação, eu sou o filho da Gleide, sou o filho do Luiz nessa encarnação. Mas eu preciso lembrar que eu trago dentro de mim todos os outros Tiagos e junto com os outros que formam o Tiago de hoje, todos os seus erros, seus acertos, seus desejos,
suas tentações, as coisas boas e as coisas ruins de todas as minhas encarnações, né? Então, se a gente compreende, através do ensinamento da doutrina espírita, que nós somos a melhor versão de nós mesmos, e olhando bem assim, vou dizer de mim, né? Que cada um olhe para si, não julgue a vida do outro, mas que olhe para si. Olhando para mim, não tem do que muito se orgulhar, daqui para trás, então, eu imagino que eu esteja trazendo muito mais erros do que acertos, né? E talvez, como Deus não erra, seja por isso que eu ainda estou reencarnando num mundo de provas e expiações. Um mundo que, mais atrasado que o nosso, só tem o primitivo, né? Vamos dizer que a gente subiu esse degrau na escala evolutiva, sabemos que a Terra está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e é bem verdade que nós precisamos, no mínimo, ter a proposta de nos regenerarmos para continuar fazendo parte desse planeta. Não é verdade? Então, assim, quando eu falo Tiago, quando eu falo de desejo, quando eu falo de tentações, quando eu falo daquilo que me cativa, eu não estou falando de hoje. Eu estou falando de todas as encarnações que compõem o ser que eu sou hoje. E isso traz um entendimento um pouco mais alargado do porquê algumas coisas são tão difíceis de a gente deixar de fazer, né? Por exemplo, vamos pensar se o Tiago teve um determinado vício durante 20 encarnações. É natural que ele tenha uma dificuldade maior em combater esse vício nessa encarnação do que um vício que não fez parte da vida dele. Vamos supor que a minha derrota na maioria das minhas vidas pregressas foi através da sexualidade, né? Naturalmente que esse é um item, né? É um desejo, é uma tentação que será mais difícil de domar do que, por exemplo, um vício, um hábito que eu não tenho, por exemplo, um hábito que eu não tenho, que eu não tive nas outras vidas, né? Vamos supor que eu nunca fui fumante, em vida nenhuma pregressa minha. Provavelmente o tabagismo não me atrairá para essa vida também, porque isso é muito claro, eu não tenho esse erro presente na minha vida, né? Falando a respeito disso, a gente lembra da frase que Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu pergunto a vocês, será que Jesus quis nos dizer que a nossa dificuldade está na carne? Será que quando a gente deixar a carne, a gente volta para o mundo espiritual e todas essas nossas dificuldades e tentações ficam por aqui? Eu acho que não, né? Não faria sentido. E para isso eu busquei um texto no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e no capítulo 13 ele vai explicar o que é a carne, não é? Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá, buscar, e vocês vão entender que a carne é só um conjunto de células, mas que a animação da carne, a vontade, a carne, né, não tem nada a ver com a nossa vontade. A nossa carne é um espelho que reflete o nosso espírito, né? Então, quando a gente pensa em carne, a gente deve entender que Jesus quis nos dizer que todas as nossas reencarnações estão presentes nesta encarnação atual, né? E que essa carne de hoje é o espelho do espírito que vem reencarnando em várias e diferentes carnes e que traz a soma, o acumulado de tudo isso para essa vida. A gente pode encontrar também no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que explica exatamente e com detalhes tudo que nos fala sobre a carne. Vocês podem ir lá e buscar no capítulo 7
né? Tá lá, ó. A carne é fraca. É o primeiro item do capítulo 7. E lá vai estar explicando direitinho todo esse mecanismo que o corpo é o efeito, mas a causa é o espírito. E a gente precisa entender isso, não é para, digamos assim, passar pano nas nossas más inclinações. Para dizer assim, mas é porque eu tive muitas vidas, então se eu errar um pouquinho menos nesse sentido, é porque isso é muito difícil para mim. Não, não é esse o sentido. Mas é o sentido de você compreender e não se sentir incapaz. Porque como Deus é perfeito, para essa encarnação, Deus levou em consideração todas as suas outras e estabeleceu uma condição a melhor, a mais ideal, a perfeita para que você vença essas más inclinações. Deus não tapou os olhos para todas as suas outras encarnações. Nós precisamos nascer com o benefício do esquecimento das outras vidas, porque é bem verdade que, como não temos muito do que se orgulhar, né? Afinal, estamos num mundo de provas e expiações, né? Isso nos prejudica muito, principalmente no reencarne com nossos algozes ou com aqueles que fizemos mal, né? Se tivermos a plena recordação de tudo que fizemos e de tudo que nos fizeram, dificilmente a gente conviveria com alguns familiares e com algumas pessoas que fazem parte do nosso relacionamento sabendo todas as dificuldades, né? Ou nos sentiríamos muito envergonhados, por exemplo, em saber que somos filhos ou pai de alguém que já prejudicamos muito, né? Então, esse esquecimento é uma bênção e é necessária. Mas Deus sabe sobre todas as nossas vidas. E Ele leva em consideração e capricha para que a gente nasça num ambiente, para que a gente possa vencer. Então, Deus nos coloca todas as condições, inclusive as coisas ruins, né? As dificuldades, as doenças, para que a gente vá refletindo sobre tudo isso e para que a gente chegue um vencedor no final e para que a gente possa evoluir como espírito, para que a gente possa evoluir, porque é só desta maneira que a gente consegue ser feliz, né? E quando a gente compreende todos esses mecanismos, a gente começa a compreender alguns capítulos, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente não tem essa visão um pouco mais alargada de fé, de que Deus faz parte das nossas vidas e Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós e Deus está conosco, né? A gente compreende capítulos, por exemplo, como o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os aflitos. Né? Como assim? Bem-aventurados os que sofrem? É isso mesmo? E a gente consegue compreender essa máxima. A gente consegue compreender o resgate. A gente consegue compreender a prova. A gente consegue compreender a expiação. Entende que aquilo é justo. E esse entendimento traz um conforto, traz uma paz interior, uma resignação maior para que a gente enfrente todas as dificuldades da vida e que não são poucas, né, gente? As dificuldades da vida não são poucas. Geralmente a gente sai de um período turbulento, vive uns bons períodos, se prepara, pega a força e Deus dá uma olhadinha e diz assim: olha, tá bem, dá para descontar mais uma promissorinha. Não é assim? E assim nós vamos vivendo. Tá, estamos fadados à tristeza então? A dificuldades uma atrás da outra? Não. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que Deus não quer pouco para a gente. E aí, como Deus está dentro de nós, nós somos como uma semente. Uma semente que, colocada na terra, ela busca incessantemente desabrochar, crescer, enfrentar as intempéries, se tornar grande, adulta e dar frutos. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Deus não quer menos que isso para a gente. Então nós temos a centelha divina dentro de nós. Deus reside dentro de nós.
né? Então, enquanto a gente não usar o máximo das nossas potencialidades, Deus não permite que a gente seja ao máximo feliz, né? Porque não cabe menos para a gente. E quando eu digo o máximo das nossas potencialidades, eu digo o máximo das potencialidades em amar, o máximo das potencialidades em perdoar, o máximo das potencialidades em conviver com situações difíceis, enfim, o máximo das potencialidades em todos os sentidos da lei moral. Compreende? Então, quando a gente pensa nos seres angelicais, não pense que eles nasceram anjos. Eles passaram por tudo aquilo que a gente vem atravessando e foram vencendo, e foram vencendo. E eles foram cada vez mais dando o máximo das suas potencialidades. E é exatamente por isso que eles olham para a gente sem julgamento, com compaixão, com amor, com boa vontade. Porque eles nos compreendem, eles nos entendem, eles usam se não ainda o máximo, né? Se não ainda o máximo, eles usam quase o máximo das potencialidades de compreensão, de amor, de perdão, de esperança. E é por isso que eles não desistem da gente. Eles estão sempre ao nosso lado, sendo inúmeras vezes que a gente erre. Eles jamais desistem da gente, assim como Jesus, que jamais desiste de nós e ainda nos disse que dos seus filhos que a Ele foram confiados, nenhum se perderá. Né? Então Deus não quer menos para a gente. Deus quer que a gente utilize o máximo das nossas potencialidades. Por quê? Porque essa semente divina está dentro de nós. E assim como a semente da árvore, assim somos nós. Né? Uma árvore só está satisfeita quando ela rende frutos, e assim somos nós, porque nós temos isso dentro de nós, né? Qual é o nosso guia? Qual é o nosso norte? É a lei de Deus. Mas aonde que eu acho essa lei de Deus? A lei de Deus está escrita na sua consciência, né? E aí faz sentido o capítulo do Evangelho que diz: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Quanto maior a consciência que você tiver da lei de Deus, maior é a sua obrigação a inclinar-se a ela. E aí, como eu digo, os capítulos do Evangelho vão fazendo cada vez mais sentido, cada vez mais sentido. E os ensinamentos de Jesus vão cada vez se tornando um guia, né? Um modelo e guia para as nossas vidas. Né? Então, pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso, de que nós devemos desenvolver as nossas potencialidades, que Deus está dentro de nós e conosco. Vamos compreender os nossos desejos e os maus desejos, as tentações, aonde elas podem nos levar, para que elas sejam combatidas com eficiência. Né? Vamos compreender de que talvez seja tão difícil porque isso é muito enraizado em nossa vida, mas lembremos também que Deus preparou tudo, desde a escolha do nosso pai, desde a escolha da nossa mãe, desde de tudo aquilo que nos cerca para sermos vencedores. Deus não quer mediocridade nas nossas vidas. Deus quer que nós se tornemos felizes integralmente. Concluindo esse tema, então, é o momento de passarmos para as nossas irradiações, para a fluidificação da nossa água, é onde desenvolvemos, temos a possibilidade de desenvolver uma tarefa essencial para as nossas vidas, que é a caridade, que é um momento onde nós doamos fluidos àqueles que mais precisam. Doamos fluidos para que a espiritualidade tenha a condição de manipular esses fluidos e levar a todos aqueles que mais precisam como bênçãos, né? Como um reparo espiritual daqueles que mais necessitam. Então pensemos nesse momento em todos os nossos familiares e as pessoas que precisam das bênçãos do mundo espiritual.
Lembremos daqueles que se encontram com fome, daqueles moradores de rua, das pessoas que estão hospitalizadas, necessitando de um acalento, dos presidiários, dos depressivos, dos suicidas. Enfim, Senhor, ampara a todos aqueles que necessitam de Ti. É o desejo da nossa oração e do nosso pensamento nesse momento. Vamos aproveitando ainda os fluidos benditos que se encontram entre nós e vamos rogar a Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifique a água que se encontra nesse recinto e na casa de cada um de vocês. Que essa água se transforme num remédio que alivia as dores do corpo e do espírito. Nós estamos chegando no final da nossa reunião, do nosso encontro. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos por essa oportunidade, por esse amparo de sempre. Agradecer a audiência de todos vocês e o meu amigo irmão Antônio Marcos, que está sempre aqui comigo. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.